Eu queria entrar nessa história. Esse caso é muito grave no nosso país, né? Que é o crime sexual do desembargador que absolveu um estuprador. Vamos relembrar dessa história que aconteceu em Minas Gerais? Está na nossa página, está já subindo ali entre as mais lidas. A Procuradoria-Geral da República... Ó a PGR aí, Josias! Ó a PGR aí! Aparecendo. Ó a PGR aí! Ela vive, ela vive. Ela vive. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, pediu ontem ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, a abertura de um inquérito contra o desembargador Magid Naef Lauer, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por crimes contra a liberdade sexual. Segundo uma apuração do UOL, o caso aguarda a definição de um ministro relator, que é feito por um sorteio. O Ministério Público Federal acionou o tribunal após receber as informações do Conselho Nacional de Justiça sobre as suspeitas de crimes sexuais praticados pelo magistrado. O CNJ encaminhou, então, isso à PGR, suspeitas levantadas sobre o desembargador e que poderiam configurar em crimes. A partir daí, segundo a apuração do UOL, a PGR analisou os relatos colhidos pelo CNJ, identificou que um dos casos denunciados por uma vítima ainda não teria prescrito. Esse episódio teria acontecido em 2011, quando ele já era magistrado, o Lauer. O desembargador havia absolvido um homem, e por isso o nome dele veio à imprensa. Ele absolveu um homem por estupro, né? Ele ficou conhecido após vir à tona essa decisão por absolver da acusação de estupro um homem de 35 anos que mantinha relação com uma menina de 12 anos. Agora ele, que é alvo de investigação por ele cometer crimes contra a liberdade sexual. Segundo apurou o UOL, o objetivo é investigar o episódio relatado por uma vítima e avaliar se o caso poderia ser enquadrado como estupro ou importunação sexual. Esse caso, né, Ronilson, é muito bom ter você aqui nesses dias para a gente ter esse olhar mais amplo da sociedade brasileira, dessa atuação dos homens, né? E esse desembargador que cometeu isso, né? Ao liberar um estuprador, e agora vem várias denúncias contra ele. O mais temeroso é imaginar que ele não é o único, né, nesse ecossistema que concilia poder, né, acesso a poder, o exercício de poder, e esse nível de misoginia e qualquer desprezo à sexualidade das mulheres, inclusive com relação, inclusive sem limites de idade. A investigação do CNJ foi muito importante, foi muito boa, né? O CNJ é secretariado por uma mulher extremamente competente. Mas também eu acho que tem o eco de nós estarmos em março, né, próximo do Dia Internacional da Mulher, e infelizmente nós temos casos de menos celebração e mais de coisas para lamentar, para se entristecer, para se enfurecer, inclusive, né, porque isso enfurece a população de uma maneira geral, vai atravessando várias camadas, né, de pessoas que têm família, que têm filhas, que têm irmãs, que têm amigas, que têm que quebra, né, todos os limites estabelecidos, esse nível de desprezo, né, pela vida das mulheres. Primeiro a decisão da absolvição e depois ele mesmo envolvido. Aí a gente descobre de onde vem a justificativa para encontrar base legal, porque tem que caçar muito, e mesmo assim não acha, né, mas ele conseguiu ali construir uma base legal para uma absolvição de um absurdo como esse. Mas a pressão do mês de março, né, dessa semana em especial, certamente pesa para evidências, né, evidências permanentes que vão chocando o país, mas talvez o grande momento de aquecer o debate sobre essa discussão, né? Semana passada eu estava vendo o encerramento de um telejornal de colegas nossos, e eles têm o hábito na sexta-feira, ao invés de falar o que vai ser notícia no dia seguinte, falar sobre imagens, né, que marcaram. E aí uma das jornalistas escolheu uma agressão sofrida por uma mulher que, espancada, a câmera flagrou o espancamento dela
pelo companheiro, pelo ex-companheiro. E aí eu falei, nossa, mas terminar a semana com essa imagem, e aí minha esposa chamou atenção para isso. Aí, se não for dessa forma, as pessoas não se tocam. Tem que terminar a semana com uma coisa bem chocante para você saber que isso está acontecendo, as pessoas se despertarem que isso está acontecendo todo dia. Então, o CNJ foi muito bem sucedido e a PGR também foi afetada pela pressão que esse mês de março, em especial essa semana, está tornando sobre o feminicídio e abuso sexual. E a gente está falando de um desembargador, né, o Josias? E é muito maluco porque o foco nele acontece depois do erro que ele cometeu, né? E aí eu não sei nem se a gente pode tratar de erro. E que foi aí uma gritaria por parte da imprensa. E por isso que o caso chamou a atenção, né? Esse desembargador Majid Nawef Lawa, ele exerceu com toda a plenitude a prerrogativa de construir o seu próprio caminho para o inferno. Primeiro, ele cometeu uma aberração jurídica. Uma menina de 12 anos, estuprada por um homem de 35 anos, ele considerou que não havia crime. O sujeito já tinha sido condenado em primeira instância, ele anulou a condenação, mandou abrir a cela. E depois surgiram casos em que ele era o agressor sexual. E aí vieram as denúncias, uma atrás da outra, o CNJ teve que agir, e a decisão da Procuradoria representar contra ele criminalmente no âmbito do STJ é relevante, porque hoje esse desembargador está afastado do cargo, por conta da atrocidade jurídica que cometeu. Mas está recebendo salário. Ele só vai parar de importunar, de estuprar o cofre público, se ele sofrer uma condenação criminal. Então é essencial que esse caso, que embora decorrente do outro, envolve procedimentos criminais dele lá, comportamento criminal de agressão sexual, é fundamental que isso vá às últimas consequências. Agora, a decisão tomada por ele, que aliás foi uma turma do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, havia 2 machos e uma senhora lá, uma desembargadora, e os 2 machos consolidaram um entendimento patriarcal que considerou que a menina não foi estuprada, que havia uma relação de amor, porque, inclusive, a menina já tinha tido relações sexuais antes, então foi estuprada uma vez, pode ser estuprada de novo, por que não? E havia o consentimento dos pais. Então, os desembargadores, esses 2 machos que consolidaram esse entendimento, eles encontraram um vínculo afetivo, consensual, no relacionamento do homem de 35 anos com a menina de 12. A legislação penal, Fabíola, é muito clara, prevê cadeia de até 14 anos para estupradores de menores de 14 anos. A menina tinha 12. Então não havia hipótese de sustentar essa tese, mas eles têm lá um termo bonitinho, distinguishing, um termo importado da língua de Shakespeare, para dizer que há algumas exceções, que em certos casos há um vínculo, inclusive familiar, há o consentimento dos pais. Ora, a mãe também está em cana agora, porque esse personagem, que inclusive é um personagem de má índole, o estuprador, tem lá outras complicações criminais que pesam contra ele, ele subornava a mãe da menina com cestas básicas. Então, você normalizar uma cena como essa, e depois se descobriu, Fabíola, que esse distinguish, essa mania de enxergar peculiaridades em casos esdrúxulos para liberar o agressor sexual, isto há inúmeras sentenças no STJ, em tribunais estaduais Brasil afora. Então, é preciso acabar com isso, a flexibilização da lei para ajustar o interesse patriarcal à legislação, não. Deve-se utilizar a lei para revogar a tradição e não para ajustar a tradição às leis. Então, realmente é um absurdo, Fabíola, que chamou a atenção para esse fenômeno, que na prática está legalizando. Se você considera que um homem de 35 anos estupra uma menina de 12 e aí não há crime, isso é a legalização da pedofilia. E justiça que legaliza a pedofilia precisa ser ilegalizada. Então, esse tribunal não poderia ter permitido que ocorresse, depois ele voltou atrás e fez de forma atabalhoada,
a decisão tomada na turma, ele viu que tinha feito uma atrocidade, aí ele decidiu monocraticamente reverter a decisão. Então é uma grande lambança que iluminou um problema que não está restrito a essa decisão. Há, inclusive, decisões do próprio STJ consagrando esse entendimento estúpido de que, quando há laços afetivos, quando há consentimento da família, aí não é estupro, é relação afetiva. Francamente, Fabiola, o Brasil precisa abandonar esses entendimentos esdrúxulos que estão pipocando na justiça estados afora. Não é um caso isolado, verificou-se que não é, e houve uma grande gritaria. O que se espera é que essa gritaria produza uma reversão do quadro, porque isso daqui é grave demais para ser normalizado no Brasil.